Bom dia, meninas. Vamos iniciar nossa leitura de Um Curso em Milagres, né? 10 minutos de leitura todos os dias. Essa leitura será feita desde o início até o final do livro. Estamos começando a primeira gravação. Introdução geral. A Fundação para a Paz Interior, Foundation for Inner Peace, tem se guiado pelo princípio de que a tradução de Um Curso em Milagres tem que ser tão próxima quanto possível do original em inglês. Os tradutores de Um Curso em Milagres fazem face a dois desafios. Em primeiro lugar, precisam dominar o curso em inglês, que não é sua língua natal. Depois têm que expressar esta compreensão nas suas respectivas línguas. Um processo sobrecarregado com todos os problemas de conectar duas culturas diferentes. Eles precisam vencer ambos sem perder o significado e as sutilezas do sistema de pensamento do curso. Temos mantido um padrão rigoroso na seleção, treinamento e supervisão desses tradutores. De fato, muitas vezes a seleção de um time de tradução qualificado tem nos custado anos. Normalmente, um tradutor responsável, muitos leitores e um editor. Algumas traduções têm se processado ao longo de mais de 10 anos, com mudanças nos grupos encarregados e muitas revisões para que se consiga captar o espírito e o significado de Um Curso em Milagres na língua em questão. Buscando manter este alto padrão, temos adotado as seguintes diretrizes. Nossa regra básica é: permaneça fiel ao significado específico de cada frase de Um Curso em Milagres, como o curso declara. Um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca altera o significado. De fato, todo o seu propósito é mudar a forma de modo que o significado original se mantenha. T7, 2, 4, 3-4. Portanto, sempre que há uma escolha quanto a preservar o significado do texto em inglês em um estilo mais literário ou poético, a preferência vai sempre para o primeiro. Uma grande parte de Um Curso em Milagres, inclusive todo o livro de exercícios, começando com a lição 99, é escrita em pentâmetro iâmbico, a métrica de Shakespeare. É praticamente impossível manter esta forma poética em outra língua. Quase sempre tem sido necessário ignorar a forma poética para preservar o significado. Nossa segunda regra reforça a primeira: não tente melhorar o curso. Os tradutores têm que resistir a algumas tentações típicas na sua profissão. Quando o inglês parece estranho ou ambíguo, eles são tentados a corrigir o inglês, melhorando o original ou esclarecendo o texto com palavras ou frases explicativas que não se encontram na rendição original. Para fazer face a tal tentação, temos ressaltado a importância de reter na tradução a ambiguidade original. Uma outra questão concerne ao uso consistente de palavras-chave. Muitos tradutores têm tentado usar sinônimos para dar ao curso maior colorido. Temos insistido para que resistam a esta tentação, porque os estudantes precisam adotar certas palavras-chave como o fundamento do sistema de pensamento do curso. Ao longo do tempo, os estudantes percebem que o vocabulário do curso vem a ser o seu próprio. Assim sendo, pedimos aos tradutores que respeitem a escolha das palavras apresentadas pelo curso, mesmo que tal vocabulário possa soar estranho aos seus leitores, a princípio. Essas palavras têm que permanecer as mesmas ao longo de toda a tradução, exatamente como se encontram no original em inglês. A nossa terceira regra parece contradizer a segunda. Quando for necessário, mudem a sequência das palavras em inglês para que a tradução possa fluir corretamente. O inglês original nem sempre segue estritamente as regras gramaticais.
os tradutores têm sido autorizados a corrigir as imperfeições de gramática para preservar o significado na tradução. Outro ponto que requer a revisão do tradutor concerne ao gênero. Pelo menos em uma língua, o Espírito Santo é feminino. Em tal caso, insistimos que o tradutor usasse os pronomes no gênero feminino, mesmo que o original use exclusivamente pronomes no masculino. Nossa quarta regra concerne as referências bíblicas do curso, que são mais de 800. A maior parte delas não são indicadas por aspas e podem facilmente passar despercebidas por aqueles que não estão familiarizados com a Bíblia. Todas essas citações se referem à versão King James da Bíblia em inglês. Temos pedido aos tradutores que citem em sua língua natal a Bíblia que naquela cultura respectiva mantém o mesmo status que a versão King James em inglês, a menos que surjam problemas de força maior. Em um curso em milagres, algumas referências bíblicas são parafrases do versículo bíblico. Os tradutores têm sido tentados a corrigir o curso, citando as referências por inteiro, tirando 6 minutos, desculpem, meninas. Os tradutores têm sido tentados a corrigir o curso citando as referências por inteiro, tirada da Bíblia em suas respectivas línguas. Não temos permitido tais alterações. Se um curso em milagres parafraseia uma passagem bíblica, a tradução não pode deixar de fazer o mesmo. Nossa quinta regra é: raramente faça uso de notas de rodapé. As notas de rodapé caem em 3 categorias de explicação: jogos de palavras que se perdem na tradução, expressões idiomáticas da cultura americana e citações bíblicas cujo significado depende da chamada King James Version ou Authorized Version em inglês, e o que não pode ser traduzidas de forma precisa na língua em questão. Em tudo, temos sido governados pelo princípio de modificar o menos possível o original em inglês. A nossa sexta e última regra se refere à tradução de uma palavra importante: atonement. Quase sem exceções, essa palavra tem sido um grande desafio para os tradutores e problemática para muitos dos estudantes em curso em milagres que falam inglês. Esse termo bíblico é um conceito central na tradução judaica cristã, na qual expressa o plano de Deus para salvar os seus filhos pecadores e sobrecarregados de culpa, através de seu próprio sofrimento e sacrifício, assim como através da morte expiatória de Jesus na cruz. Como muitas outras palavras que o curso em milagres emprega, provenientes da tradição bíblica, a palavra atonement recebe um significado totalmente diferente daquele que lhe é conferido pelo judaísmo e pelo cristianismo. No curso, atonement se refere à correção da crença na religião do pecado e da culpa. Essa mudança no significado de uma palavra conhecida é um exemplo do processo pedagógico do curso, que, através do emprego de tais palavras detonadoras, traz à tona da mente do estudante aspectos reprimidos do sistema de pensamento do ego. Desse modo, o que é reprimido pode ser encarado e finalmente perdoado. Para ser efetivo, o processo de correção exige um reconhecimento de nossas crenças e conceitos equivocados, e não a sua repressão. Portanto, usar um termo mais benigno para atonement, tal como reconciliação ou redenção, prejudicaria esse processo de correção de nossos pensamentos equivocados, não permitindo que surgissem em nossas mentes em primeiro lugar. Pelo uso da palavra empregada tradicionalmente para atonement em todas as traduções, com a sua conotação significando desfazer da culpa através do sacrifício, os estudantes de um curso em milagres vêm a ser capazes de verdadeiramente perdoar o sistema de pensamento do ego em si mesmo,
Esperamos que essa tradução de Um Curso em Milagres seja tão fiel quanto possível ao original em inglês, tanto em significado quanto em espírito, de modo que o mundo inteiro possa se beneficiar com esse importante documento espiritual. Somos gratos por estudantes de todas as partes do mundo poderem se reunir a nós na viagem para casa. Foundation for Inner Peace. Então é isso, meninas. Olha que lindo, eu falei 10 minutos e deu exatamente 10 minutos, né? Aos poucos eu vou me habituando mais à leitura e se na minha pronúncia de inglês ou alguma outra língua ficar meio estranho, depois eu farei comentários nos próximos áudios, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.